Bom dia, Igreja Paz. Todos bem? Quero agradecer mais uma vez e honrar a vida do pastor que tem me acolhido, me recebido com tanto carinho. Ele, o time de voluntários, não sei se o Vandinho e o Patrick estão por aí, ou vão estar na parte da tarde aí, mas muito carinho da parte deles. Eu trago um abraço dos meus pastores, algum deles vocês conhecem, o pastor Carlito Paz e a Leila, lá de São José dos Campos. Eu sou ovelha daquele rebanho há quase 20 anos, e aí atualmente eu moro perto de São Paulo, numa cidade chamada Barueri. Estou lá profissionalmente há mais de 10 anos, eu trabalho na BIC. Quem que conhece algum produto da BIC, seja uma caneta, um isqueiro, né, que você usa para acender fogão, ou os barbeadores, eu trabalho nessa empresa. Alguém conhece a BIC? E aí eu vejo que esse é o meu ministério bivocacional. Deus me colocou lá realmente para ser sal, luz, ser uma bênção para aquela empresa, para aquelas pessoas que trabalham comigo. Sou bem casado com a Sara, nós fizemos esse ano 15 anos de casado, e eu quero reforçar o convite do pastor para você que está se planejando para o casamento, que você faça o curso, porque casamento é uma bênção, mas você precisa de preparo e treinamento para ser bem-sucedido no seu casamento. Eu só tive uma namorada na minha vida, eu conheci a Sara com 18 anos, e estamos aí juntos há 20 anos, bem casados, e fruto do casamento, nós temos o Lucas, o nosso gurizão de 10 anos, casca grossa de primeira, meu melhor amigo, e com muita felicidade, então, eu trago esse abraço, esse beijo, tanto da minha família quanto dos pastores, amém? Queria que você pegasse sua Bíblia e abrisse comigo no Evangelho de João, João capítulo 10, o verso 10, o texto da nossa reflexão bíblica, da palavra do Senhor nessa manhã, diz o seguinte: 5 princípios de liderança para uma vida abençoada. Eu creio nas palavras de Jesus, quando ele fala que eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. E essa vida com abundância tem tudo a ver com o ano profético que vocês estão vivendo aqui na igreja nesse ano, que é o ano da... Acho que o pessoal precisa praticar de novo, então que nós estamos vivendo aqui na igreja Batista da Luz, que é o ano da... Amém! Eu creio que essa abundância, que essa expansão de Deus, ela vai tocar todas as áreas da sua vida. Nós estamos chegando aí na segunda quinzena de agosto, e eu creio que a melhor e a maior unção de expansão, de abundância de Deus sobre você, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, ainda está por vir, amém? Nós vivemos grandes coisas, nós somos gratos a Deus, mas nós temos esperança, nós temos fé, nós olhamos para o alto, sabendo que os melhores dias da nossa vida ainda estão por vir nesse ano. E se você ainda não recebeu, se ainda você não viveu a expansão que Deus tinha para você, eu trago então essa palavra, 5 princípios de uma liderança para uma vida abençoada. Eu tenho o privilégio de atuar como um pastor bivocacionado. Então, sou pastor há mais de 10 anos, atualmente nós servimos na igreja da cidade de Osasco, uma plantação nossa, lá na região metropolitana de São Paulo, e também como executivo. E eu percebo que, ao longo de todos esses anos, um discípulo de Cristo, um profissional, uma mãe, um pai, um adolescente, um jovem, ele rompe na vida, ou ele fica estagnado, de acordo com esse princípio do John Maxwell, que ele fala que tudo sobe ou desce por causa da liderança. Deus, ele coloca nos nossos corações essa capacidade de influenciar com a nossa atitude, com a atmosfera que nós carregamos, as vidas ao nosso redor. E muitas vezes, você chegou aqui nessa manhã, e às vezes no seu coração você fala: poxa, a igreja vive o ano de expansão, Deus deseja que eu tenha uma vida de abundância, mas quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha realidade, quando eu olho para a minha história, eu não vejo as coisas acontecendo. Isso tem muito a ver com a atitude que nós carregamos, com a influência que nós levamos para a vida que nós vivemos. Então,
nessa manhã, eu quero deixar com a igreja 5 princípios bíblicos, para que você possa, de fato, viver essa vida abençoada que Deus deseja para você, e ser esse líder que Ele espera que você seja. Aí você fala assim, poxa Isaías, lá no meu trabalho eu não tenho liderança, eu não sou um líder, ou lá na minha escola, na minha universidade, no meu condomínio, no meu bairro, eu não vejo isso. Eu quero te ensinar uma coisa, liderança é influência. Deus, Ele deseja que você influencie positivamente todas as pessoas que passam pela sua vida. E à medida que você carrega essa atitude de influência positiva, de cheiro do céu, de unção de Deus, as coisas começam a acontecer. As pessoas olham para você e falam o seguinte, eu quero mais daquilo que você tem, eu quero aquilo que você carrega. Você está me entendendo? Então, nessa manhã, eu queria basicamente 2 coisas. Primeiro, que você olhasse para o seu coração, para a sua caminhada com Deus, e fizesse uma autoavaliação. Que você pedisse ajuda para o Espírito Santo, e falasse assim, Jesus, me ajuda a identificar áreas da minha vida onde eu posso melhorar e de fato viver essa vida de abundância, esse ano de expansão que o Senhor tem para mim. Combinado? A primeira atitude, se você gosta de marcar, de escrever, anote aí. Lidere sempre com toalha e bacia. Seja um líder que serve. Lidere com toalha e bacia, seja um líder que serve. Se eu, Senhor e Mestre, lavei o pé de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. A primeira atitude de um cristão, de uma discípula, de um discípulo, de um profissional, de um pai, de uma pessoa que quer realmente viver essa vida plena, é você entender que você foi colocado nessa terra para servir. Você é aquele que chega primeiro e sai por último. Muitas vezes, eu tenho a oportunidade de entrevistar pessoas, de aconselhar pessoas profissionalmente, de dar orientações, de dar conselhos, e eu sempre falo, a pessoa que ela vai crescer, que ela vai expandir, que ela vai alcançar os sonhos delas profissional, é aquela pessoa que sempre se coloca com a atitude de servo. É aquela pessoa que fala, eu costumo falar para os times que eu lidero, não tem pessoa melhor para você ter num time, quando você pede algo para ela, e a pessoa ela responde com essas 2 palavras, deixa comigo, eu vou resolver. Você tem ali uma tarefa, um projeto, uma necessidade, você pede apoio para aquela pessoa tem aquele coração disposto a servir, e ela fala isso para você, deixa comigo, eu vou resolver, eu vou fazer com excelência, com uma atitude positiva, com um sorriso no rosto, pode considerar feito. Uma pessoa dessa, em qualquer área da vida, ela tem grandes probabilidades de crescer, de expandir e desfrutar da vida plena que Deus tem para ela. Faz sentido para você? Muitas vezes a gente não consegue avançar, a gente não consegue crescer, porque esse princípio ele não está tão vibrante e instalado na nossa vida. Eu quero dizer uma coisa, você, independente do seu contexto, olha aqui para mim, você foi colocado na sua casa para servir o seu cônjuge, amém? Você foi colocado na sua casa para servir os seus filhos. Quantas vezes, e essa semana eu estava falando aqui ontem, eu casei, um amigo não tem um ano, e aí infelizmente essa semana a gente teve que ajudar eles no processo de mudança, porque eles divorciaram. Por isso que eu falei, faça esse curso de casamento. Casamento é uma bênção de Deus, mas você precisa de preparo. Mas muitas vezes problemas triviais entre casais poderiam ser solucionados somente com essa disposição de um servir o outro. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, homens, cadê os homens casados aqui? Levanta a mão, homens casados. Seja uma bênção para a tua casa. Ajude e suporte sua esposa. Suportar no sentido de, o que eu posso fazer para tornar a nossa casa mais organizada, com mais harmonia? Lava uma louça, tira um lixo, ajude os seus filhos na tarefa. Seja um homem com H maiúsculo no nome de Jesus, amém? Boa! Não é demérito.
Seja tão próspero profissionalmente que você possa pagar uma assistente, uma auxiliadora, para ela ir lá uma vez por semana, deixar a casa organizada para vocês na sexta-feira, para você poder comer uma pizza com a sua esposa, poder ver um filme com seus filhos, aquela casa organizada. Faz sentido ou não faz? Isso é um coração disposto a servir. Não tem aquele negócio de, eu sou o cabeça da casa, eu não faço nada, pelo amor de Deus. É um ajudando o outro. Você ajudando a sua esposa e a sua esposa ajudando você enquanto marido. Você precisa servir aqui na igreja. Eu tenho uma convicção, e as pessoas sempre falaram para mim, poxa Isaías, no trabalho, profissionalmente, você tem uma certa facilidade de comunicação, né? Você não tem vergonha de falar em público, você fala para as pessoas, e aí eu lembro que a minha maior escola de comunicação, de oratória, foi servindo durante muitos anos os adolescentes e jovens da minha igreja. Quando chegou a minha oportunidade profissional, eu estava preparado, mas o coração de servir na igreja me levou à expansão em lugares profissionais, porque o coração estava lá e as oportunidades foram dadas e eu fui aproveitando. Então, o meu chamado, a minha palavra para você nessa manhã é: aonde Deus te colocar, tenha esse coração de servo. Essa é a marca de um discípulo de Cristo. Se você se identifica como um aluno de Jesus, não há outra opção para você a não ser aquele que serve. Faz sentido? Você recebe essa palavra? Segundo, tenha uma atitude contagiante. Josué capítulo 1, verso 9. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A nossa atitude determina o nosso nível de expansão. Se você anda pela vida com uma atitude negativa, com uma atitude pessimista, com uma atitude de ingratidão, com uma atitude derrotista, você vai colher os frutos dessa atitude. Não é problema do evangelho, não é problema de que Deus não está te abençoando, não é que... é apenas a nossa atitude perante a vida. Tem esse psicólogo, ele fala o seguinte, William James: a maior descoberta da minha geração é que o ser humano, ele pode alterar a sua vida mudando a sua atitude mental. Grandes mudanças podem ocorrer na sua vida se você, a partir de hoje, mudar a sua atitude mental. Eu quero te dar aqui 5 atitudes que você precisa avaliar, ver se há oportunidade de mudança na sua vida. Primeiro, é você assumir a responsabilidade pela sua vida. É parar, e é muito complicado quando você conversa, quando você tem acesso a esse tipo de pessoa, aquela pessoa que ela delega todas as responsabilidades que é dela para outras pessoas. É aquela pessoa, independente de partido político, ela está até hoje falando, não, mas é culpa da Dilma, é culpa do Bolsonaro, é culpa do Lula, e a vida dela não progride, porque ela não entendeu que ela tem Jesus, ela tem o Espírito Santo, ela tem a Bíblia, ela tem uma igreja, e ela não assume a responsabilidade dela, ela quer que as outras pessoas sejam responsáveis pelos frutos que ela está colhendo. Faz sentido isso para você? Mas eu não tive oportunidade, mas os meus pais, mas o meu chefe. Quero te dizer uma coisa, ninguém está nem aí para suas desculpas. Deus, ele olha para você e fala, filho, tudo que você precisa, as ferramentas, a sabedoria, os conselhos, a palavra eu já te dei, mas se você não assumir os seus BOs, nada vai mudar. Se você precisa de ajuda, eu te ajudo, mas tome uma atitude, mude. A segunda, você precisa focar em soluções e possibilidades, não nos problemas. Sabe aquela pessoa que quando você chega com uma situação, ela já olha tudo pelo viés negativo, ela fala, você tenta propor soluções e possibilidades, e aquela pessoa fala, não, mas não vai dar, a gente já tentou, não vai dar certo. É óbvio que não vai dar certo, se você for com essa atitude, com essa disposição para resolver os seus problemas, nada vai dar certo mesmo. Saiu um vídeo na internet essa semana, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, era um patrão contra 30 desempregados, ou 30 pessoas que foram demitidas. Vocês chegaram a ver esse vídeo? Alguns viram, está rolando lá.
Mas as pessoas, elas querendo sempre receber mais e entregar pouco valor. Deixa eu te dizer uma coisa, para todas as pessoas que você trabalha profissionalmente, CLT, você é um prestador de serviço, olha aqui para mim, nós somos pagos, remunerados para resolver problemas. Simplesmente por isso. Aqui na igreja, se você vê um problema, foque na solução, seja resposta, seja luz, seja sal, e com isso a sua vida ela começa a expandir, ela começa a crescer. Terceiro, a atitude de lealdade. Nós nunca vamos ser pegos murmurando ou reclamando. É muito comum, isso muito comum nas igrejas, entre os crentes, né? A gente gostar de uma fofoquinha. Quem é que gosta de uma fofoquinha? Ninguém vai levantar a mão agora, né? Mas é horrível para um cristão lá fora ser conhecido por um crente fofoqueiro, por um crente murmurador, por um crente ingrato, por um crente que, né, ao invés de sair palavras de bênção da boca dele, você só escuta asneira. Uma das empresas que eu passei era a Johnson & Johnson, e um dos produtos que nós vendíamos lá é Listerine. Quantos que conhecem Listerine? Listerine, enxaguante bucal. E aí eu lembro que uma vez a gente estava numa reunião de vendas, e nessa reunião de vendas, eles colocaram a gente num resort top. Sabe aquele resort top, com as melhores refeições, um quarto sensacional, tudo do bom e do melhor. Daí eu lembro que a gente sentou para almoçar ali, aquelas mesas redondas, 10 pessoas. A pessoa, até pouco tempo atrás, ela comia miojo com salsicha. E aí ela está comendo aquele steak, sabe aquele steak do Tom e Jerry? Lembra do filme Tom e Jerry, daquele tamanho, suculento, maravilhoso? E a pessoa falando, nossa, mas esse steak aqui está mal passado, a carne está ruim. Sabe aquela conversinha chata? E aí eu pensei comigo, eu falei, nem Listerine resolve o problema dessa pessoa, porque essa pessoa ela tem mau hálito na alma. Uma pessoa ingrata, uma pessoa murmuradora, uma pessoa fofoqueira, ela tem mau hálito na alma. O Listerine resolve o problema dela na boca, mas nada vai conseguir apagar ou tirar aquele amargor, aquela acidez da alma. Então, muitas vezes você está naufragando na vida por conta das palavras da sua boca. E a quarta atitude é essa, a generosidade. Eu, conversando com os meninos ontem aqui também, eu falo que muitas vezes eu sou abençoado de tabela lá em casa. Então, eu sou casado com a Sara, falei para vocês, e a Sara é minha metade, ou é a metade do nosso casamento generosa. Eu sou ainda aquele cara que faz as contas, sabe? Eu posso melhorar ainda a minha generosidade. Só que, por conta da generosidade dela, Deus abençoa a casa, a família, e eu sou abençoado de tabela. E tudo, não adianta, eu já ouvi isso, mas eu experimentei isso. Nunca a gente vai ganhar de Deus, nunca. Estava falando com os meninos ontem, agora no meio de setembro eu ganhei uma viagem do trabalho para a África. Vou para 2 países da África, um prêmio que eu ganhei. É o 3º ano que eu vou numa viagem como essa. Então, só compartilhando bênção aqui com vocês. Posso compartilhar? Não estou querendo... mas o ano retrasado, né, 2 anos atrás, eu fui fazer um safari no Quênia e na Tanzânia. Muito legal. Esse ano eu vou para 2 países, Botsuana e Namíbia. E o ano passado eu fui para Sardenha, na Itália. Mas eu quero te contar sobre o princípio da generosidade. Então é uma viagem extraordinária. Você vai de classe executiva, os melhores hotéis, é tudo do bom e do melhor proporcionado pela empresa por conta de uma campanha, beleza? Então, só o fato de eu ir, moçada, eu nasci em São José dos Campos, no interior, entendeu? Quando os meus pais se divorciaram, o meu pai ele precisava levar 1 quilo de macarrão para minha tia, para a gente comer a semana inteira, porque os dois não sabia cozinhar. Então, tudo para mim, falei, cara, só o fato de eu estar na viagem já é benção. Mas Deus falou assim para mim, cara, eu tenho mais.
Começou a viagem, cheguei subi no avião, poltrona executiva. Alguém já viajou de poltrona executiva? Se não ainda, você vai no nome de Jesus, amém? A expansão vai chegar para você também nas suas viagens. E aí a poltrona executiva é muito legal, porque você tem ela super espaçosa, você consegue deitar ela, você tem os seus filmes, castanha quentinha e tal. Cheguei, eu falei, vou aproveitar ao máximo essa bênção de Deus. A hora que eu sentei na poltrona, eu tentei regular ela, né, para poder deitar, ela não ia. Falei, caraca, não é possível. Deus, me ajuda. Aí eu chamei a aeromoça, ela começou a fuçar na minha poltrona, nada. Falei, não é possível, gente. Chamou o chefe de cabine e começou a mexer, nada. Ela falou assim, Isaías, a sua poltrona é a única poltrona do voo que está quebrada. Falei, não é possível. Falei, cara, beleza. Se tivesse uma vaguinha para mim em qualquer lugar eu ia. No banheiro eu vou, não tem problema. Mas você não conhece pessoas que numa situação como essa já dá chilique? Sabe aquele negócio de reclamar? Com quem você está falando? Sabe? Né? É um absurdo. Você conhece pessoas assim? Eu falei, estamos em casa. Ela falou, Isaías, não quer dizer que você não vai viajar de maneira confortável. Na hora que você quiser dormir, eu venho aqui e arrumo ela manualmente para mim. É a mesma coisa, só o controle, né, não está funcionando. Falei, cara, estamos em casa, sempre relaxa. Eu não sou problema para você, eu estou feliz. Ela falou, mas eu estou toda preocupada, já trouxe um pacote de presentinhos assim da primeira classe e tal, leva para sua esposa, chocolates e tal, e nós vamos abrir um chamado e a gente vai te recompensar, porque sacanagem, não é só a sua poltrona. Igreja, diante de Deus, a hora que eu pisei no meu quarto de hotel, lá em Sardenha, na Itália, tinha um e-mail da Lufthansa. Isaías, ficamos sabendo do que aconteceu no seu voo, passa o teu Pix, estamos depositando para você 1.000 euros na sua conta, por conta do ocorrido. Eu fui sem pagar nada, quando eu cheguei lá já tinha 5 na minha conta. É ou não é o fato da minha esposa ser generosa? E Deus fala, cara, eu quero abençoar você. Eu vejo as mãos de Deus. Lógico, eu aproveitei, trouxe a lembrancinha para ela, tomei meu sorvete, mas tudo estava pago pela empresa. Então eu já cheguei lá com 0 e saí no lucro. No voo de volta, da Itália para o Brasil, antes de subir, eu ligo para minha esposa, qual que foi a primeira pergunta que ela fez para mim? Quem é que adivinha? Ela falou assim, amor, por acaso a sua poltrona está quebrada de novo? Falei, amor, infelizmente, dessa vez não está. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes a sua atitude de gratidão, de reconhecer que é Deus te abençoando, de não reclamar, de ser uma pessoa simples, de boas, vai atrair o favor do céu sobre a sua vida. Vai expandir a sua vida, vai trazer essa vida abundante que Deus deseja para você. Terceiro, gere valor por onde você passar. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Por onde você passar, que você seja uma pessoa que gere valor para o outro. O pastor John Maxwell, treinador de pessoas, ele fala assim, que eu não vivi um dia perfeito, a não ser que eu tenha feito algo por alguém que nunca poderá me retribuir. Ninguém fica rico, e eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando rico de vida, a não ser que enriqueça os outros. Olha aqui para mim, existem 3 tipos de pessoas na vida. O primeiro é o tomador. O que é o tomador? Ele só quer para ele. Ele não gera valor para as pessoas, ele quer tomar valor das pessoas. É o famoso interesseiro. Você conhece gente interesseira? Eu conheço. Tem outras pessoas, o segundo tipo, que eu chamo elas de equilibrados, ou aqueles que empatam. Ou seja, eu gero valor para você, eu dou para você, na medida que você faz para mim, fica naquele empate.
Sabe como é que é? Cara, eu te dou um presente de aniversário, mas eu espero que no meu aniversário você lembre de mim e me honre com presente também. Você conhece gente assim? E existe o terceiro tipo de pessoas, discípulos de Cristo, que são os doadores, que são os generosos, que eles querem gerar valor, serem generosos, agregar a vida de pessoas, porque eles já receberam tudo o que eles precisam. Jesus Cristo de Nazaré. Nós vivemos a partir de uma perspectiva de abundância. A gente dá porque tudo que a gente precisa para viver bem nessa terra, Jesus Cristo já nos deu. E por isso, toda pessoa que passa pelo nosso caminho, a gente tem essa oportunidade de ser uma bênção, de ser luz, de entregar, de deixar algo. As pessoas, elas não podem passar pela sua vida e saírem do mesmo jeito. Elas precisam passar da sua vida e saírem melhores, porque você é um doador. Você é aquele que agrega valor. Morando lá em São Paulo, uma das coisas mais, eu falo que é uma peste, é uma praga, é aquela tal da palavra network. Já viu falar sobre isso? Network, quero fazer network. Networking, nada mais do que é, lá naquele contexto, de uma pessoa querendo tomar da outra. Tipo, eu vou fazer um favorzinho aqui para você, porque eu sei que lá na frente você vai me recompensar por isso. É uma disposição ruim de se viver. Deus, Ele te chamou para você agregar valor, ser generoso, ser verdadeiramente um discípulo de Cristo. A gente indo para o final, o quarto, faça tudo com excelência. Colossenses, capítulo 3, verso 2, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo aquilo que você fizer, seja você mãe, seja você um adolescente, seja você um profissional, seja você um voluntário aqui, faça com excelência. Nós temos esse lema, né, uma vez, logo quando o meu gestor, ele chegou na empresa, ele carregou esse lema e virou um lema de vida assim para a gente. Inclusive na minha vida pessoal, ele falava o seguinte: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Ou seja, você vai fazer o melhor, você vai fazer com excelência na condição que você tem. O pastor Carlito, ele me ensinou que a excelência, ela honra os céus e ela abençoa as pessoas. Sabe aquele esmero, aquele zelo, aquele algo a mais que Jesus nos ensinou? Jesus, ele fala que se alguém forçar você a caminhar uma milha, você vai 2, porque você é uma pessoa que carrega excelência. O que é excelência na prática, Isaías? Isso aqui eu aprendi com um grande mentor que eu tive na carreira, um profissional chamado Paulo Zanca. Eu lembro, na área, quem aqui é da área comercial vendas? Levanta a mão aí. Área comercial vendas. A gente fala que o cara da área comercial vendas, ele tem 48 horas todo mês, ou para celebrar ou para chorar, é ou não é? Se você bateu a sua meta, você celebra. Só que segunda-feira começa tudo de novo. Se você não bateu, você chora. Mas você não pode chorar muito, porque segunda-feira começa tudo de novo. E eu lembro que logo quando eu comecei a trabalhar com o Paulo Zanca, né, eu tive a oportunidade de ter 48 horas de celebração. Só que ele chegou em mim e ele deu um feedback duro. Ele falou: Isaías, legal, você está celebrando, você bateu a meta, mas sempre dá para fazer mais, sempre dá para fazer melhor. Aí eu falei, sabe aquele... Eu falei, nossa, não precisava, né? Estou celebrando aqui. Sempre dá para fazer mais, sempre dá para fazer melhor. A excelência na prática, materializada na nossa vida é isso. Sempre eu posso fazer mais, sempre eu posso fazer melhor. Uma pessoa que tem essa atitude na vida, ela voa, ela expande e ela cresce. Amém? Faz sentido? E por último, eu chamo de conheça o segredo da vida. Mateus capítulo 28, verso 20, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Falei para vocês do Lucas, né? Meu filho, 10 anos, amor da minha vida. O Lucas, como toda criança, né, de 10 anos, tem as brincadeiras, tem as manias, tem as virtudes, tem os defeitos, mas de tempos em tempos o Lucas, ele fica um pouco filosófico. E aí, um dos costumes que a gente tem de pai e filho,
às vezes a gente gosta de tomar sol junto, vitamina D, né? Então, quando a gente está no final de semana junto, fala, filho, vamos descer, tomar um sol com o papai e tal, e conversar um pouquinho. Às vezes ele fica brincando, às vezes, né, ele entra na piscina, só que nesse dia ele queria ficar do meu lado. E do nada, ele virou com essa pergunta para mim. Ele falou, pai, qual que é o segredo para eu ser um homem de sucesso? Eu falei, caraca, filho, 10 horas da manhã essa pergunta? Aí eu tentei ser ligeiro, eu devolvi para ele, eu falei, o que você acha? Qual que é o segredo para um homem de sucesso? Ele falou, sei lá, pai, ser rico? Eu falei, não. Quantas pessoas você conhece que têm dinheiro e são infelizes, não tem casamento, não tem saúde, não tem paz no coração? Eu falei, não é. Ele falou, pai, então o que é? Ser forte? Eu falei, filho, ser forte é importante, mas o que adianta você ser forte se não tem uma esposa que te ama, se não tem uma família linda, se não tem um trabalho legal, se você não servir a Deus? Aí ele começou a ficar bravo comigo. Falou, pô pai, fala logo qual que é o segredo da vida. Eu falei, aqui eu tenho uma oportunidade de ensinar algo para ele. Aí eu pensei e veio aquele insight do céu espiritual. Eu falei, sabe qual que é o segredo da vida, filho? O segredo da vida é eles. Independente, aonde você estiver, para onde Deus te levar, se você for amigo de Jesus, você vai ter sucesso. Ele falou, é mesmo, pai? Se eu for amigo de Jesus, eu vou ter sucesso? Eu falei, se você for amigo de Jesus, você vai ser um homem abençoado na vida. Ele falou, o que mais, pai? Aí eu falei, cara, então eu vou... E aí eu abro o coração aqui para a igreja, foi o que eu falei para ele, falaria para todo homem, se você fosse meu irmão, meu filho, enfim. Eu falei, filho, além de você ser amigo de Jesus, você vai precisar achar uma boa esposa. Aí ele ficou desesperado. Ele falou, pai, como é que eu vou achar uma boa esposa? Eu falei, então esse é o terceiro segredo da vida, filho. Você vai precisar de sabedoria. Só que para você ter sabedoria, você precisa do primeiro segredo, que é ser amigo de Jesus. Se você for amigo de Jesus, você vai ser um homem sábio. Você vai ter sabedoria para, inclusive, achar uma boa esposa. Porque o cônjuge, né, eu estou falando para ele que ele é homem, mas ele ou te alavanca, ou ele é ou não é. Se você não tiver sabedoria na escolha... Aí ele falou, pai, o que mais? Eu já estava esgotando os meus recursos filosóficos. Eu falei para ele, filho, se você for amigo de Jesus, tiver uma boa esposa, buscar sabedoria, você precisa de ter coragem. Quantas pessoas elas não avançam por falta de coragem, como a gente falou em Josué? Tem coisas que Deus não vai fazer por você. Você vai precisar dar o primeiro passo, fazer a ligação, fazer a matrícula, né, fazer aquele contato, precisa dar o primeiro passo, senão as coisas não acontecem. Deus, ele não faz pela gente coisas que é nossa responsabilidade. Ele falou, beleza, pai, e aqui é o quinto e último, eu encerro. Eu falei, filho, além de coragem, você precisa de persistência. Você não pode parar no primeiro desafio, você não pode parar no primeiro obstáculo. Eu estava conversando, tem um pastor, qual que é o pastor que estava aqui, de camisa azul? Do jiu-jitsu? Bria. Pastor Bria, quem conhece o pastor Bria, do jiu-jitsu, casca grossa da pesada? A gente estava conversando ontem, a gente estava falando, né? A hora que ele falou que era do jiu-jitsu, eu sou também. Aí, né, a resenha foi. Por que eu falo da persistência? Porque eu vejo que a arte marcial, ela imita a vida. Só prosperam os persistentes. Eu conheci dezenas e centenas de pessoas, ou centenas de... que começaram e pararam. O cara, para chegar na faixa preta, e aí você leve para você o que é a sua faixa preta, você vai ter lesões, você vai ter problemas, você vai ter, vai desanimar, você vai ficar... Só que se você parar, você não consegue. A faixa preta, ela é só reservada para aqueles que persistem. Às vezes você não expandiu, você estava fazendo lá o teu curso de inglês, o teu curso de faculdade, uma ideia de negócio, um ministério, e você... não foi Deus, foi falta de persistência. Tudo que vale a pena da vida exige da gente persistência. Então esse é o segredo da vida. Se eu fosse resumir em uma palavra seja amigo, amiga de Jesus. Seja amigo, amiga de Jesus. Foi isso que eu ensinei para o meu filho, é isso que eu divido com a igreja nessa manhã.
Se você deseja de fato crescer, expandir, ter uma vida abençoada como Jesus nos ensinou, não tem outro caminho a não ser Jesus. Eu quero ser o seu amigo. E eu queria encerrar orando por você, intercedendo pela sua vida. Uma oração rápida, se você puder, eu te convido para fechar os seus olhos. Deus, Ele nos reuniu aqui e Deus quer falar com você. Pode ficar sentado, fechar os seus olhos. Eu queria, antes de orar, fazer um convite, 3 convites, para todos nós que estamos aqui. O primeiro convite é, você recebeu uma palavra, eu tenho certeza que Deus falou algo com você, mas quando você olha para a sua vida que está me ouvindo aqui, você olhou para o seu coração e falou, cara, eu não sou amigo de Jesus ainda, eu preciso ser amigo de Jesus, eu preciso entregar minha vida, eu preciso seguir Jesus. Se você nunca tomou uma decisão como essa e hoje, nessa manhã, você quer, de fato, se aproximar de Jesus, pedir essa ajuda para Jesus, ser amigo de Jesus, eu queria que aí sentado no seu lugar, você me desse um sinal falando, pastor, eu quero, me inclui nessa oração, eu quero entregar minha vida para Jesus nessa manhã. Eu queria que você fizesse isso agora. Você está me ouvindo e essa é a sua oração. Me dê um sinal, eu vou te chamar de suas mãos, até que eu te veja. Deus te abençoe lá na galeria. Deus te abençoe. Pode levantar sua mão até que eu te veja. Se há mais alguém aqui. Estou te vendo lá no fundo, Senhora, Deus te abençoe. Mais alguém? Lá no fundo, Deus te abençoe. Estou te vendo na galeria. Estou te vendo aqui, guerreiro, Deus te abençoe. Mais alguém? Antes de orar? Estou te vendo aqui também, Deus te abençoe. O segundo convite. Talvez você já foi amigo de Jesus em uma temporada da sua vida. Em algum momento você foi amigo dele, mas essa amizade está fria, você se afastou, você esqueceu dele em algum momento do caminho, e hoje você falou, cara, eu entendi, Deus me trouxe aqui porque Ele estava me chamando de volta. Se você deseja se reconciliar com Jesus nessa manhã, me dê um sinal também, eu quero orar por você. Antes de orar, eu queria que você falasse, Isaías, eu quero me reconciliar com Jesus. Alguém aqui nessa manhã, me dê um sinal também, para que a gente possa orar por você. Fica a mão levantada até que eu te veja. Alguém? E o terceiro é pelo batismo. Um verdadeiro amigo de Jesus, ele se identifica com o batismo. Se você não se batizou ainda e quer se batizar, a gente vai dar um jeito de te batizar aqui nos próximos dias. Quem está tomando essa decisão de batismo, não se batizou, e fala, Isaías, ainda em 2025 eu vou me batizar. Alguém aqui nessa manhã? Eu queria fazer um negócio ousado aqui. Eu sei que, de novo, eu falei da questão da atitude. Eu queria convidar todos que levantaram a mão, o pessoal da galeria, o pessoal daqui de baixo. Eu queria orar com você aqui, presencialmente e pessoalmente. Eu vou descer aqui e vou orar com você. Se você puder sair agora do seu lugar, a igreja pode se colocar de pé. Mas todos aqueles que levantaram a mão, lá na galeria, desce aqui embaixo, eu queria orar com você aqui, eu queria te dar um abraço, apertar a sua mão. Faça isso agora. Se você viu gente aí perto de você, traz aqui para frente. Ou se você falou, Isaías, eu tenho vergonha, eu não levantei a mão, desça aqui, eu quero orar com você, eu quero abençoar a tua vida. Vou te dar alguns minutos enquanto a nossa banda nos lidera no louvor. Desça aqui, estou te vendo. Mais importante do que eu te ver, Jesus te ver. Deus te abençoe. Pode descer, tem mais um aqui. Fica aqui. Deus te abençoe. Fica aqui, nós vamos orar. Eu sei que tem mais gente. Venha rápido. Se a igreja puder estender suas mãos para cá, com esse sentimento de... Tem mais um guerreiro vindo aqui? Quase guerreiro, quase, chega aqui. Tem mais uma irmã ali? Tá chegando, o povo tá chegando, gente.
Deus abençoe. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ser amigo de Jesus foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. E se vocês estão tomando de fato no coração de vocês essa decisão nessa manhã, eu tenho certeza que a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. Jesus, ele vai entrar, vai derramar paz, sabedoria, um amor como a gente nunca sentiu. Talvez nessa noite vocês vão dormir pela primeira vez o que a Bíblia fala do sono dos justos. É o sono daqueles que são amigos de Jesus. E essa é a nossa oração por vocês nessa manhã. Se vocês puderem fechar os olhos de vocês, fazer assim como se recebessem do Pai. Jesus, obrigado, porque antes de querermos nos aproximar do Senhor, o Senhor se aproxima da gente. Obrigado porque o Senhor provou o seu amor por nós, por esses irmãos que estão na frente aqui agora, morrendo na cruz, dando a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Pai, eu oro agora, intercedo pela igreja, mas por cada decisão que foi tomada aqui nessa manhã, que o Senhor os abençoe com a paz que excede todo entendimento, que eles tenham a convicção de que o Senhor quer de fato ser amigo, ser o rei, ser o Senhor, ser o bom Pai que derrama bênçãos, que cuida, que abençoa. Pai, eu entrego essas decisões, entrego essas vidas ao Senhor Jesus, que eles possam de fato viver os melhores dias de suas vidas ao lado do Senhor Jesus, o nosso melhor amigo. Eu os abençoo, Jesus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Eu queria, para vocês que estão aqui, só fazer mais um convite. Nós temos uns voluntários aqui, eles querem fazer mais uma oração com vocês. Se vocês puderem seguir eles, eles vão te dar um presente. Depois os familiares de vocês estão por aqui, tá bom? É isso, pastor Mateus. Obrigado, igreja.